Graça e a paz do Senhor sejam contigo. Que o Senhor seja tua iluminação, tua paz, tua graça. Nós somos agradecidos a Ele por tudo que Ele fez, por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito conosco. Nós somos gratos, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado, Pai, porque Tu és fiel. Obrigado, Senhor, porque as Tuas misericórdias duram para sempre. Obrigado, Pai, que nós estamos certos, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os poderes, nem as potestades desse mundo, Senhor, Senhor, as potestades, nem o porvir, Senhor, nem as dificuldades, nem as tribulações, Senhor, vão nos separar do Teu amor, vão nos separar da Tua graça, vão nos separar da Tua presença. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Aleluia. Nós Te louvamos por mais um dia, Senhor, mais um dia de vida, por mais um dia de graça. Aleluia. Amém, querido irmão. Queria te desejar um bom dia nesse dia 21 de novembro de 2024. Ontem uma pessoa me falou assim: nossa, mas tá chegando o final do ano já. Ela caiu em si. Pois é, que o final do ano estava chegando. Estamos chegando no final do ano. O Senhor, um ano de portas abertas, onde o Senhor abriu as portas, onde o Senhor fez. E sabe de uma coisa, o Senhor tem mais a fazer. O plano dele não está completo ainda. Há muito mais para Ele fazer nas nossas vidas. Amém? Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Queria deixar um bom dia, então, para os irmãos que já estão aqui. Chama outros irmãos que podem ouvir agora, ouvir depois também a live. Podem ser edificados pelo que o Senhor tem para falar conosco. Amém? Glória a Deus. Eu queria dar bom dia, então, para o Bruno. Aleluia. Suzana, bom dia. Daniel, a Lídia, bom dia. Edilane, bom dia. Kleberson, bom dia. Kênia, a graça e a paz, bom dia. Lincoln, bom dia. Maurício, bom dia. Bela, a paz, bom dia. Louvado seja o Senhor. Rose, a paz, bom dia. Adriano, pastor Adriano, bom dia. Bruno também, bom dia. Aleluia. Vanessa, pastora Vanessa, bom dia. Alexandra, bom dia. Glória ao nome do Senhor. O Senhor é aquele que nos fortalece, nos renova. Ele que abre os nossos olhos, o nosso entendimento para nós avançarmos e caminharmos. Bom dia, Leni. Bom dia, linda. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Ele é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Se Ele não poupou seu próprio Filho, como não nos dará coisas maiores? Como não nos dará bênçãos? Como não abrirá as portas? Ele nos ama. Amém? Se você faz parte da família, se sinta amado. Se você faz parte da família, desfrute do amor dele. Se você não faz parte da família, abra o teu coração para fazer parte. Porque não há nada melhor. Não há nada mais poderoso do que fazer parte da família do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Eu queria falar com vocês hoje, nesses momentos, para nós termos uma comunhão e termos um devocional a respeito da prática do discernimento. Vamos falar já o que é discernimento. Trazer uma definição para você sobre o que é isso de discernimento, o que a palavra de Deus fala na prática sobre essa questão de discernimento. Oh Jesus, que o Senhor ilumine o teu caminhar, ilumine o teu olhar, para que você consiga discernir as questões da tua vida, as questões que aparecem, as coisas que surgem para você. Ele é um Deus de graça, Ele é um Deus que abre os nossos olhos, do nosso entendimento, e na palavra de Deus nós temos muito a aprender com isso. Então, o que é discernimento? Discernimento é a arte de distinguir com a maior precisão possível entre duas ou mais coisas, cujas diferenças nem sempre aparecem à primeira vista. Então você consegue discernir entre duas coisas. Isso aqui é certo, isso aqui é errado, isso aqui é verdadeiro, isso aqui é falso. Então, essa capacidade tem a ver com o discernimento, que é algo que nós precisamos ter. É algo que nós precisamos, como cristãos, desenvolver. Amém? A Bíblia fala que se nós não temos, para nós procurarmos os melhores dons, se você, ou seja, não esteja satisfeito com o que você tem,
mas agradeça a Deus, mas peça: Pai, eu quero um dom de X, esse ou aquele ou aquele. Mas sabe por que a gente quer os dons? Para que nós possamos entender, compreender e executar com mais maestria, com mais eficiência aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? A Bíblia fala que o meu povo perece por falta de entendimento, por falta de conhecimento, por falta de saber decidir entre o que é ok e o que não é. Então, peça ao Senhor Jesus os melhores dons. E eu creio que o dom de discernimento é um. Mas eu queria falar não sobre o dom de discernimento de espíritos. Eu vou terminar falando dele, mas eu queria falar para você de discernimento das coisas do dia a dia, do teu dia a dia, da prática de você. Quantas coisas chegam para você e você não sabe se isso é verdadeiro ou falso? Se isso é fake news ou é verdade? Se isso é comida estragada ou a comida está certa? Você não sabe isso. Só que você precisa desenvolver isso. E a palavra de Deus fala muito sobre isso. Eu queria ler com você alguns versículos. Se você tiver a Bíblia aberta, ok? Se não, eu vou deixar a referência. Você pode acessar a palavra de Deus em nome de Jesus. Então nós vamos falar então sobre a prática do discernimento. Salmo 119, versículo 66 diz: ensina-me, Senhor, bom juízo e ciência, pois criei nos teus mandamentos. O salmista falando: Senhor, me ensina. Se você tem falta de sabedoria, se você tem falta de discernimento, peça ao Senhor. Peça ao Senhor para te ensinar. Se você tem batido cabeça, o jeito de falar, o jeito de responder, o jeito de você se posicionar, você percebe que às vezes, já devia ter acertado isso, mas errei de novo, eu decidi de novo errado. Peça a Deus sabedoria, igual o salmista, peça: Senhor, ensina-me o bom juízo, o bom discernimento e o conhecimento. Amém? A Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento. Não é só conhecimento teórico, é um conhecimento aplicado. Para você ter um conhecimento aplicado, você precisa discernir o que precisa ser aplicado nessa hora, ou o que é que eu preciso fazer agora. Tem tanta gente que conhece tanta coisa, mas não tem discernimento nenhum na vida, não tem sabedoria alguma na vida. Peça ao Senhor sabedoria. Tantos homens hoje têm falhado por falta de discernir o tempo, o momento, discernir o que é para fazer, o que não é para ser feito. Discernir se isso vem de Deus ou se isso não vem de Deus. Olha só o que o Moisés fala, quando Deus deu a Torá, Deus deu o conhecimento, os mandamentos. Olha o que o Senhor estava falando para Moisés em relação ao povo de Israel. Na verdade, Moisés não, Josué, Deuteronômio 1,13. Tomai-vos homens sábios, inteligentes e experimentados. Amém? Ou fala assim: Senhor, eu quero ser essa pessoa, sábio, inteligente, experimentado. O Senhor já te deu tudo isso, apenas expresse entre as vossas tribos, para que os ponha por vossas cabeças. Então, quando você tem o discernimento, a sabedoria, você é colocado como liderança onde você está. Se você não tem avançado nas coisas que Deus tem te colocado, se você não tem liderado aonde você está, saiba de uma coisa: peça ao Senhor discernimento, sabedoria. Coloque isso em prática, porque isso vai fazer diferença. O Senhor estava pedindo para que Josué, para que Moisés trouxessem o quê? Olha, homens que sejam sábios, sabedoria, que tenham inteligência e que sejam experimentados, ou seja, já decidiram, já tomaram decisões, já aprenderam com os erros, eles já sabem o que fazer, já sabem discernir o tempo, o momento. Para quê? Para que essas pessoas, e dentro do povo, sejam cabeças, sejam líderes. Deus quer colocar você em posições de liderança. Deus quer colocar você em posições de influência. Mas sem sabedoria, sem discernimento, você não vai conseguir chegar. Você vai sempre estar dependente. Você vai sempre... Deus não vai conseguir colocar mais responsabilidade para você. Por quê? Te falta discernimento. E o discernimento a falta de discernimento vai te prejudicar em muitas questões. Você vai falar o que não devia.
você vai tomar decisão baseada em emoção, às vezes você vai discernir de forma errada, porque a tua percepção, você depende da tua percepção humana, da tua experiência humana, não do Senhor. Então, às vezes o que parece certo, você vai por um caminho errado. A Bíblia fala que há caminhos que ao homem parecem certos, mas o seu fim é morte. Então, como é que eu discerno que esse caminho é de vida ou é de morte? Somente com o discernimento do Senhor. Somente tendo esse pedido ao Senhor, esse discernimento. E expressando, desenvolvendo esse discernimento. Queridos, a igreja é o melhor lugar, a melhor usina para você desenvolver sabedoria e discernimento. É o melhor lugar onde você fortalece o teu dom de discernimento. Onde você afia o machado, afia esse dom. Isso é poderoso. Que o Senhor te dê sabedoria e discernimento na tua casa, no teu trabalho, onde você está colocado, para saber o que é certo e o que é errado. O que é falso, o que é verdadeiro. Olha, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. O homem natural não compreende. 1 Coríntios 2, 14. Porque lhe parecem loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, fala assim comigo: Senhor, me dá esse discernimento espiritual. Ah, pastor, mas as minhas coisas são muito práticas no dia a dia. Pois é, entenda e tenha a capacidade de ter esse discernimento. Então, quem consegue ter esse discernimento espiritual, você consegue discernir todas as outras coisas. Tem uma história que eu estava lendo de um comandante de um grande barco, Evelyn Endicott. Ele era um cargueiro que estava indo do Pará para Boston, nos Estados Unidos. Ele estava ali ainda no Brasil, e estava um sol muito grande, muito forte esse sol, e um vigia do barco avistou bem lá longe, bem lá no horizonte, um ponto e tal, e algo abanando, algo assim fazendo barulho e fazendo, acenando para esse cargueiro. E esse ajudante e o capitão discerniram na hora que era um bote com 4 pessoas lá, com 4 homens gritando e 4 homens desesperados. E aí o cargueiro mudou de direção e foi, logo depois de uns 30 minutos, foi ao encontro desses homens. E quando chegaram próximo do bote, os homens estavam desesperados, pedindo água, 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 água. Aí o marinheiro pegou um megafone e falou assim: olha, tem água doce em todo o redor de vocês, porque vocês estão na boca do Amazonas. Ou seja, somente a 70 milhas aqui da costa. Eles não tinham discernimento da onde estavam, do que havia para eles. Eles iam morrer de sede, porque não tinham discernimento para saber que aquela água era uma água boa. Talvez você esteja morrendo de sede espiritual, emocional, apenas porque você não tem discernimento para beber da água viva do Senhor. Em nome de Jesus. Não seja igual a esses marinheiros que tinham água ao redor dele, esse barco, esses 4 homens, e eles quase iam morrendo. Amém? Então tenha discernimento de onde Deus te colocou, do tempo que Deus colocou, para que Deus te colocou nesse lugar. Olha só em Isaías 5:20. Sem a prática do discernimento, é possível às vezes você chamar o mal de bem e o bem de mal, a escuridão de claridade e a claridade de escuridão, o amargo do doce e o doce de amargo. Olha lá em Isaías 5:20 o que diz: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Parece os dias de hoje, né, irmãos? Onde as coisas estão invertidas, valores invertidos, as verdades invertidas. Parece que o mal é o que é bom, a coisa ruim que é boa. Queridos, que Deus tenha misericórdia nesse tempo. Isso é bastante complexo, mas é muito importante isso. É tanto complexo que nós precisamos da sabedoria de Deus para decidir. Salomão, que era um homem que foi
filho de Davi. Ele precisava assumir do rei Davi, o grande rei, aquele que tinha de fato conquistado e dado substância ao reinado de Israel. Ele ia assumir o reinado. O que é que Salomão falou? Ele tinha tudo, ele podia fazer tudo, estava tudo tranquilo, estava em paz, o reino tinha sido expandido. Mas Salomão, ele logo após assumir o reino do trono, o trono de Israel, ele fez uma oração a Deus. Ele falou: Senhor, dá ao teu servo um coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discina entre o bem e o mal. Talvez você na tua família, no teu trabalho, onde você está, onde Deus te colocou, o Senhor quer que você também faça essa oração. Pai, que eu possa discernir entre o bem e o mal, prudentemente. Que eu possa ser uma pessoa prudente. Quantas coisas a gente perde por imprudência? Falou que não devia, falou porque tinha que falar. Eu não precisava falar, precisava jogar para fora. Falou na hora errada e aí depois se arrepende. Ou fez algo, tomou uma decisão emocionalmente, não racionalmente. Então nós precisamos pedir a Deus, como Salomão pediu, sabedoria. Sabedoria para discernir entre o bem e o mal. Queridos, nem sempre o mal, ele vai parecer algo mal. E nem sempre o bem vai parecer algo bem. Você precisa saber isso. Tem gente que fala: eu ouvi a porta aberta, eu vou entrar. Porta fechada não é para eu entrar. E seguia por porta aberta e porta fechada a vida toda, sem ouvir a voz de Deus, sem saber, sem ter o discernimento e a prudência de entender se aquela porta foi aberta ou fechada de fato pelo Senhor. Se aquele momento era para fazer ou não fazer. Olha só, uma das tarefas, queridos, dos sacerdotes antigamente era para ensinar, que tinham várias funções, mas uma das funções era ensinar o povo a discernir entre o santo e o profano, entre o imundo e o que era limpo. Então o sacerdote tinha um monte de regras, até naturais, por exemplo, de regras básicas de higiene, de saúde. Então, onde as fezes eram colocadas, como tinham que limpar os talheres, quando a mulher ficava menstruada, e várias regras. Isso, os sacerdotes, eles ensinavam o povo, e ensinavam o povo a colocar em prática a como discernir o que era bem e o que era mal, o que precisava impuro, o que era puro. Eles tinham regras até de relacionamento social, aonde se um boi morresse, como é que teria que ser feito, se a pessoa soubesse da morte do boi, se tivesse quebrado a perna do boi, como é que deveria ser tratado. Outra questão tinha a ver com o tabernáculo também, como é que ele ia adorar a Deus. Existiam regras, não era de qualquer forma, de qualquer jeito. Então, para saber o que era santo, havia o lugar santo dos santos, onde o sacerdote poderia entrar de uma determinada forma uma vez por ano. Então, o sacerdote ele tinha essa função de trazer clareza entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. Hoje eu e você somos reis sacerdotes. Essa função é para mim e para você. Em saber discernir entre o santo e o profano. O Espírito Santo de Deus que habita dentro de você, ele traz esse discernimento para você. Ele deve trazer essa clareza para você. Se encha do Espírito, fortaleça o Espírito, valorize o Espírito Santo de Deus que está dentro de você, e você vai saber discernir claramente. Isso daqui é separado para o Senhor, isso aqui é impuro. Por esse caminho eu não vou. Por esse caminho, sim, esse caminho é do Senhor. Eu preciso andar nesse caminho. Ezequiel 44, 23. Olha o que fala, é muito interessante. Porque até lá naquela época, onde os sacerdotes deviam ser alguém que ensinava o certo e o errado, ou o santo e o profano, até eles também se contaminaram. Olha só o que Ezequiel 44, 23 fala. Eles ensinarão ao meu povo, falando dos sacerdotes, a diferença entre o santo e o comum. E lhe mostrarão como fazer distinção entre o puro e o profano. E o impuro, desculpa. Queridos, mas às vezes havia épocas de desobediência. Essa era a função que eles tinham que fazer em relação ao povo. Mas havia épocas de desobediência entre até os sacerdotes. Tinham dificuldade de enxergar a diferença entre uma coisa e a outra.
Os sacerdotes ficavam, por causa do pecado, por causa da corrupção, até isso, por causa da decadência espiritual. Até os sacerdotes tinham um problema. Olha lá o que aconteceu em Ezequiel 22, 26. Seus sacerdotes cometem violência contra a minha lei e profanam minhas ofertas sagradas. E não fazem distinção entre o sagrado e o comum. Ensinam que não existe diferença nenhuma entre o puro e o impuro. E fecham os olhos quanto à guarda dos meus sábados. De maneira que sou desonrado no meio deles. Queridos, havia reis desobedientes. Havia profetas desobedientes. Então, queridos, quando nós não temos sabedoria, não é o cargo, não é a função. Eu já fui algo, eu já fiz algo. Não, você precisa pedir ao Senhor, Pai, eu quero ter esse discernimento entre o que é profano e o que é santo. Me dá isso. Abre os meus olhos. Abre os olhos do entendimento. Também o discernimento para quê? Para que nós possamos discernir entre o falso e o verdadeiro. Queridos, o falso é falso. Não é verdadeiro, ponto final. Mas há semelhanças com o verdadeiro. Para quê? Para quê? Para que possa se passar por verdadeiro, sem ser verdadeiro. Por exemplo, toda forma de amor é válida. Hoje isso é normal. Isso é bonito. Deus é amor, então nós devemos amar também. Opa! E aí se libera todo tipo de casamento, todo tipo de relacionamento sexual está liberado. Mas isso é verdade. Parece verdade, mas isso tem um fim ruim. Tem um fim mau. Então você precisa ter discernimento entre o que é falso e o que é verdadeiro. O que é aparentemente verdade, mas não é. Posso namorar quem eu quiser, eu posso ter relação quando eu quiser, eu posso defraudar também as pessoas sem problema. Isso aí tem a ver, o amor, ele faz isso, não tem problema. A vida é curta, eu preciso viver tudo que eu preciso, aproveitar tudo. O Senhor me dá liberdade. A maconha também faz bem. Não, ela tem vários componentes bons, é da natureza, Deus que criou. E aí a pessoa pode fumar e tudo certo, que não tem problema. Está destruindo, está se viciando, está estando sobre um jugo de prisão. Por quê? Porque aparentemente parece algo verdadeiro, bom, parece um fruto bom, parece algo... E se criam vários argumentos. Mas o seu fim é morte. Há caminhos que ao homem parecem direitos, parecem verdadeiros, mas o seu fim é morte. Você precisa ter o discernimento do Senhor. O diabo, queridos, ele sempre vai copiar uma cópia piorada das verdades eternas. Ele sempre vai fazer uma cópia piorada das verdades eternas. Então toma cuidado de você estar agindo, toma cuidado tendo discernimento, de você estar agindo achando que aquilo é verdade, mas não, é falso. Porque o inimigo, ele é profissional em fazer isso. Então, queridos, aqui há um grande risco, que é agarrar-se ao falso e deixar escapar o que é verdadeiro. Peça ao Senhor. Nós hoje vivemos, queridos, numa cultura, numa sociedade que não lê a Bíblia, que não conhece a palavra do Senhor. E isso tem impactado as mentes, os corações, o processo de decisão das pessoas, o processo de convicção. As pessoas são guiadas por pessoas que não conhecem, por entendimentos que são completamente alheios a palavras, pessoas cheias de si, pessoas que querem encher, voltadas para o seu ego, querem alimentar o seu ego, e aí não tem discernimento do Senhor, queridos. Cuidado com isso. E há uma porção de coisas falsas por aí. Eu quero citar o que a Bíblia de Deus fala. E se você tem vivido isso, peça, Senhor, eu quero esse discernimento do Senhor para que não tenha isso. Existe falso testemunho. Olha a porção de coisas falsas que existem, que você precisa do discernimento do Senhor. Existe o espírito falso. Eu ouvi falar, todo mundo está dizendo, está todo mundo falando. Querido, vai checar. Valida se a informação é verdadeira. Hoje nós vivemos a sociedade do cancelamento. Uma notícia assim, a pessoa é cancelada por uma mentira. Então que Deus te dê discernimento. A outra coisa, notícias falsas também. A Bíblia fala em Êxodo 23:1, não admitirás falso boato e não porás a tua mão com o ímpio para seres falsa testemunha. Falsa acusação. Falso juramento, língua falsa, a falsa pena, a visão falsa também. Jeremias 14:14 diz: e disse-me o Senhor, os profetas profetizam falsamente no meu nome.
Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação e vaidade e o engano do seu coração é o que eles vos profetizam. Irmãos, cuidado com visões, com profecias falsas. A falsa circuncisão, falsa aliança, a falsa humildade, a irmãos falsos. 2 Coríntios 11, 26 diz: estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, Paulo falando, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos da cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigo dos falsos irmãos. Oh Jesus, falsos profetas, falsos mestres, falsos apóstolos e falsos cristos. Queridos, para nós discernirmos tudo isso, você precisa do discernimento do Senhor. Você precisa discernir se isso é vontade de Deus ou se é vontade própria. Olha o que o Senhor fala em Hebreus 5,14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentimentos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Para o que é falso, o que é errado. Querido, exercite isso. Exercite os teus sentimentos, a tua alma. Ela precisa estar exercitada em não ela conduzir a tua vida, mas em ela discernir e saber responder, saber decidir de acordo com o que o Senhor tem. José, ele esteve para decidir entre a sua vontade ou a vontade de Deus. A mulher de Potifar, se ele tivesse decidido pela vontade dele, ele tinha pecado com a mulher de Potifar. Mas ele não decidiu pela vontade dele, ele decidiu pela vontade do Senhor. Então ele fugiu da mulher. Às vezes você vai ter, não enfrentar, você vai ter que fugir, vai ter que calar, vai ter que parar, vai ter que sair do lugar. Isso tem a ver com o discernimento do momento. Davi, ele não teve esse discernimento e pecou com Batseba. Por quê? Porque ele seguiu a vontade dele. Ele não discerniu o momento e o tempo. Ele devia estar no tempo da guerra. Mas o que ele fez? Ele estava fazendo o que não devia. Com muita facilidade, com muito risco. Nós enxergamos a falha dos outros, o erro dos outros, mas nós precisamos enxergar no nosso coração. E eu queria terminar com um versículo, querido. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. Queridos, o Espírito Santo de Deus é aquele que te convence da verdade, da justiça e do juízo. É aquele que te dá sabedoria. Então, o que é espiritual discerne bem tudo. Eu queria, em nome de Jesus, que o discernimento do Senhor viesse sobre você. E que você expressasse isso em todas as tuas decisões. Pai, obrigado pelos teus filhos. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos coloca para cumprir o teu propósito, Pai. O Senhor nos coloca, Senhor, em diferentes lugares, em diferentes situações. Pai, nós precisamos de ter o discernimento para tomar as decisões no tempo do Senhor. Tomar as decisões de acordo com o teu calendário, com o tempo Kairos, com a tua vontade, com aquilo que o Senhor tem, com aquilo que o Senhor quer. Senhor, não nos deixe desviar da tua vontade, mas queremos estar alinhados, comprometidos, estar, Senhor, 100% em sintonia com a tua vontade, com o teu propósito. Pai, nós precisamos de ti. Precisamos do que o Espírito Santo do Senhor nos guie em toda a bondade, em toda a verdade. Nos conduza, Pai, a ser, Pai, aqueles que expressam o caráter do Senhor, a graça do Senhor, em nome de Jesus. Pai, que nós possamos ser mais e mais aqueles que discernem tudo o que está à nossa frente. Aqueles que discernem aquilo que nos vem. E as pessoas olhem para nós e glorifiquem o Senhor através de homens e mulheres que têm o discernimento do alto, em nome de Jesus. Queridos, eu queria terminar orando ainda. Se você tem alguma necessidade, eu queria orar para que o Senhor trouxesse vida sobre você, trouxesse graça sobre você. Talvez você tenha tido falta de sabedoria, talvez você tenha tido falta de algo na tua vida. Você precisa de um toque na tua saúde. E que o Senhor é por ti. O Senhor pode te dar a vitória. Em nome de Jesus. Pai, vem nesse momento fortalecer os teus filhos. Fortalecendo, Senhor, aonde eles estiverem. Faz um milagre, Pai. A vida da Leni, ela está pedindo discernimento. Pai, que ela possa ter a sabedoria do Senhor. Como o Senhor deu para Salomão. Dê para tua filha sabedoria para discernir o verdadeiro
do errado, o falso, Senhor, do verdadeiro. Senhor, em nome de Jesus, o puro do impuro, para que ela possa se posicionar em nome de Jesus com unção. Eu libero graça sobre graça, unção sobre unção para os teus filhos, Pai. Aonde eles estiverem, no local de trabalho, aonde o Senhor os colocou, haja um fluir do Espírito Santo e as pessoas olhem para eles e vejam, há um homem, há uma mulher que serve o Senhor, há uma mulher cheia do Espírito, há um homem cheio da graça, cheio da unção do Senhor, porque o Senhor é o Senhor é contigo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fala com os teus filhos, Pai. Senhor, que eles possam, Senhor, saber discernir entre o trigo e o joio. Senhor, aquilo que não te... Senhor, aquilo que é lícito, mas aquilo que não convém. Em nome de Jesus, Pai. Faz isso com os teus filhos, para a tua glória. Pai, salva, Senhor, as noras da Rose, para a tua glória. Senhor, que ela possa ter a unção do Senhor e ver a salvação do Senhor mais e mais. Que o Daniel, Pai, tenha esse discernimento também, para ele e a família, para ele saber as estratégias, o tempo do Senhor, o que fazer, como se posicionar mais e mais, em nome de Jesus. As palavras certas, as palavras temperadas com sal, as palavras que vêm trazer vida, em nome de Jesus. Faz isso, Senhor, com Daniel, para a tua glória, em nome de Jesus. Que a tua família, Daniel, ela e Leni, eles vão ver ainda e vão agradecer a Deus, porque vocês tiveram palavras que fizeram a diferença na vida delas. Amém? Em nome de Jesus. Que vocês decidiram de acordo com uma sabedoria que não é humana, mas é uma sabedoria que vem diretamente do Senhor dentro de você. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Em nome de Jesus. Saúde, seja... Amém? Coloca a mão no teu coração, Edilene. Agora, receba a saúde do Senhor. Pai, toca na saúde da tua filha. Restaura a imunidade. Restaura todo o comprometimento de qualquer célula. Pelo poder que haja no nome do Senhor. Saúde divina venha sobre a tua vida. Para a glória do Senhor. Amém, amém e amém. Aleluia, queridos. A graça e a paz sejam contigo. Receba o toque do Senhor. Receba a vida do Senhor sobre você. Mais e mais. Em nome de Jesus. Um grande abraço. Que Deus te abençoe. A paz.